Vamos lá, pessoal. Então, agora a gente vai ver metodologia científica, nossa terceira unidade, né? O projeto de pesquisa, né? O projeto de pesquisa é muito importante porque ele é a base para você fazer o seu TCC, né? Então, por isso que a gente vai entrar em contato com isso agora, até já logo no início, porque muitos trabalhos que vocês irão realizar, até mesmo o projeto de trabalho em grupo, PTG, ele é, quer queira ou não, ele é um projeto de pesquisa, né? Micro, mas é um projeto de pesquisa. Então, hoje a gente vai conhecer as técnicas e os métodos de pesquisa científica, né? A gente vai ver a apresentação das principais abordagens em ciências sociais, definição e caracterização de projeto de pesquisa, definição e caracterização de pesquisa bibliográfica e documental. Tá? Então, o que é um projeto de pesquisa? Um projeto de pesquisa é, como o nome diz, é um projeto de algo que você quer desvendar, quer pesquisar. Ele não é o trabalho final, ele é apenas um trabalho onde você vai mostrar a sua intenção de realizar aquela pesquisa. Então, é por isso que é muito importante gravar esse nome, projeto. É só um projeto, ainda não é a pesquisa propriamente dita. Tá? Existe um modelo para a realização de um projeto de pesquisa? Existe, nós vamos ver. Como podemos realizar uma pesquisa bibliográfica, né? Então, a pesquisa bibliográfica são aquelas realizadas em livros. Então, vocês vão aprender um pouco do que utilizar nessa pesquisa, né? A gente vai compreender, né, como a gente viu, as principais abordagens teóricas de ciências sociais, conceituar o projeto de pesquisa, as características da pesquisa qualitativa e quantitativa, compreender como elaborar essa pesquisa bibliográfica e conhecer a estrutura de um projeto de pesquisa conforme as especificações científicas. Né? Então, a gente precisa entender três conceitos: paradigmas da ciência, ciências sociais e ciências naturais. Né? Paradigmas da ciência é um modelo, um padrão. Né? A ciência ela segue um modelo para apresentar e comprovar as suas hipóteses, teorias e leis. Então, paradigma nada mais é que o padrão, é o formato que você vai utilizar para poder fazer a pesquisa científica. As ciências sociais são ramos da ciência que estudam os aspectos sociais do mundo humano, a vida social de indivíduos e grupos humanos. Pedagogia faz parte das ciências sociais. Então, é tudo aquilo onde o objeto da investigação, o objeto do nosso conhecimento visa a sociedade, o humano e tudo mais. Aqui, para cada campo, vai ter um nome, né? Mas sempre voltados aos humanos. A pedagogia, por exemplo, é a ciência que visa compreender, é, compreender como inserir as pessoas em sociedade. É isso que é a pedagogia. É ter os manejos para fazer inserção social. Tá? Por exemplo, a sociologia já vai entender as ciências, vai entender como a sociedade se desenvolver e como elas se relacionam. A história, que também é uma ciência social, aliás, é uma ciência humana, né? Que ela vai contar a história da nossa humanidade, nua e crua. Tem algumas questões de análise de sociedade, mas não tão profunda como, por exemplo, a sociologia. Né? Então, isso são ciências naturais, sociais. E as ciências naturais são os ramos das ciências que estudam a natureza e seus aspectos mais gerais e fundamentais, leis e regras naturais que regem o mundo, que basicamente é a biologia, química e a física, né? Então, esses são os três conhecimentos que vocês precisam gravar de cara, tá? São os paradigmas da ciência, que são os padrões, as ciências sociais, que vão entender os humanos, e as ciências naturais, que vai entender todo o outro conjunto, todo o outro ecossistema onde nós nos encontramos. Tá? A ciência, ela tem como base assim, atual, a ciência hoje, a ciência como nós conhecemos, a Revolução Industrial. Por quê? Na Revolução Industrial, ela se mudou as relações de trabalho. Antigamente, nós tínhamos o que chamávamos de
os feudos, né? Então, vamos lembrar o nome, que eu lembro só do senhor feudal, mas tínhamos os feudos. O que eram os feudos? Os feudos eram terrenos grandes, igual uma cidade, né? Onde tinha um dono, uma pessoa, aliás, não era nem um dono, era uma pessoa que era responsável por aquela área, que ela dividia aquela área gigantesca para que outras pessoas pudessem explorar, sendo que ela ficava com uma parte dessa produção, né? Que essa produção iria abastecer onde estava né, a sociedade, sociedade majoritária feudal, né? Assim, é como se fosse a nobreza, né? Dos feudos, né? E então era assim que eram abastecidas as comidas e tudo mais. Então, quem produzia ficava com X e o senhor feudal, que detinha, era dono da terra, ficava com a maior parte. Né, era repassado para eles. Né? E às vezes eles podiam até mesmo utilizar como moeda de troca entre outros feudos. Né? Então, a Revolução Industrial mudou isso tudo. Né? Por quê? Porque quando a sociedade começou a fazer não mais trabalhos manuais, esses trabalhos manuais poderiam ser substituídos, por exemplo, por máquinas, eles viram que não havia necessidade de ter grandes campos, eles poderiam ser substituídos por máquinas, né? Não precisava ninguém ficar responsável por cada parte. Então, as relações de trabalho mudou. E olha que no início eles não eram nem trabalhadores, eram pessoas que ganhavam uma terra lá para poder plantar e sobreviver, né? Com isso, o que a população que era mais rural, ela passou a se aglomerar nas cidades, né? Nos primeiros centros urbanos. Por quê? Porque, apesar de tudo, você tinha dinheiro trabalhando nas indústrias, né? Mínimo, mas tinha. Quem trabalhava apenas pela agricultura dependia muito da sorte, de você ter bons contatos comerciais, para que obtivesse dinheiro, né? Ou até mesmo ir para vários lugares para tentar vender. Só que todo mundo plantava, né? Então, às vezes não era tão vantajoso assim. Então, acabaram as pessoas se mudando, até porque eles foram expulsos dos seus campos, né? Pelos senhores feudais, o terreno não era deles, eles precisavam ir para algum lugar. E acabaram indo para os grandes centros, né? Houve uma profunda mudança na sociedade. Né? A sociedade que era mais agrícola passou a ser uma sociedade um pouco mais urbana, ter alguns outros problemas de superpopulação. Se a gente tem os problemas hoje, imagina como era naquela época que eles estavam iniciando tudo aquilo. Então, com isso, acabaram surgindo as ciências sociais no século XIX. Né? E com isso, apareceram também os paradigmas sociais, que era a explicação e a compreensão do que estava acontecendo. Então, o paradigma caracteriza-se como um modelo ou um padrão ou um conjunto de teorias, técnicas e valores de uma determinada época que, em tempos, entram em crise. Então, o que aconteceu, né, naquela época? Muita gente foi expulsa, foi para a cidade. O que acontece hoje nas cidades que tem até hoje? As pessoas elas não têm casa, elas não têm emprego. Então, elas acabaram começando a entrar num certo colapso. Então, a gente precisava compreender o que estava acontecendo, para, inclusive, explicar o que estava acontecendo. Então, se hoje eu consigo explicar que foi porque acabou o sistema dos feudos, que eles perderam as terras, foram expulsos, tinham que ir para algum lugar, eles foram para um lugar livre, que eram as ruas dos grandes centros, né? Então, isso acabou dando origem às ciências sociais. Né? Houve diferentes formas de abordar esses fenômenos que estavam ocorrendo. Primeiro foi através do positivismo lógico, depois através do estruturalismo e do materialismo dialético. Né? Então, as teorias elas podem ser entendidas métodos, né? Que pode ser definidos através de estratégias, técnicas, procedimentos e métodos de coleta de dados. Então, a teoria é um modo de apreender, não é aprender, tá? O mundo do qual se faz parte. Cada um dos sistemas ou modelos explicativos elaborados para compreender um fenômeno, aspecto ou realidade, ou ainda um objeto de estudo. Então, a teoria é algo que eu tenho na minha cabeça e que eu preciso comprovar que aquilo vai dar certo. Então, como é que eu vou provar que aquilo dá certo? Eu não posso levar em conta as minhas emoções e preciso tirar aquela ideia e fazer alguns experimentos para poder verificar se existe fundamento ou não. Tá?
Os paradigmas, então, como eu já acredito, elas são teorias, né? São modelos construídos que servem para analisar outras pesquisas, né? Ou seja, quando eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, eu estou usando um paradigma, porque eu vou comparar uma leitura com outra. Então, através de um entendimento de um, eu vou ver se o outro autor também tem o mesmo entendimento, para ver se existe alguma linearidade de ideias. Então, ela define também a teoria a ser adotada, né? A abordagem teórica depende do entendimento do pesquisador e de sua visão do mundo, porque ela expressa o que o pesquisador espera da pesquisa e da sociedade. Isso acontece no campo das ciências sociais. Por quê? Porque quando você vai entender o que está acontecendo socialmente, você precisa viver aquilo literalmente para poder fazer os primeiros relatos. Então, por isso que a abordagem teórica então, depende muito de quanto de conhecimento que essa pessoa tem. O trabalho de vocês, o trabalho de curso, ele é um trabalho básico, porque teoricamente é a primeira vez que vocês irão realizar uma pesquisa científica. Então, ela não vai ser uma coisa muito elaborada, muito louca, aquela coisa. Vou escrever um livro de que vai revolucionar o mundo. Não, ela vai fazer apenas uma comparação, porque a vivência de mundo, todo mundo tem uma vivência de mundo diferente da outra. Mas em formato acadêmico, é o teoricamente, quem já fez faculdade já sabe, já teve contato, teoricamente, ela é seu primeiro contato nesse tipo de pesquisa, nesse tipo de pensamento, né? Onde você vai começar a desprender quem você é para tentar entender o que você quer provar. E a melhor escolha depende do aprofundamento teórico de cada paradigma, ou seja, você vai escolher um tema, mas você tem que, de fato, pesquisar. Então, a melhor escolha depende de como você vai realizar essa pesquisa, qual vai ser o aprofundamento, o que você busca explicar com aquilo. Né? Não pode ser uma coisa rasa, uma coisa que seja inútil, vamos dizer, não tem outra palavra. Inútil, tem que ser algo que seja útil, tanto para você, pesquisador, quanto para quem for ler. Isso, para fazer pesquisa, nós temos dois tipos, né? Que é a qualitativa e a quantitativa. A qualitativa, ela analisa os fenômenos com base na sua compreensão. Ela não pode ser quantificada, né? Porque cada um vai ter sua experiência. Você vai analisar as experiências. É essa a diferença. Então, a coleta de dados vem através de entrevistas, né? As pessoas vão falar o que ela quiser nessa entrevista. Você não tem um roteiro pré-determinado. Você pode ter as perguntas, mas o roteiro de como ela vai conduzir essas perguntas, como ela vai ser respondida, você não tem. O que você pode fazer é pegar a mesma pergunta e analisar os dados de um para o outro. Aí você vai analisar com um olhar crítico, sem levar em conta a sua consideração, porque você precisa apenas entender o que se passa com cada uma dessas pessoas entrevistadas. Já a quantitativa, ela busca a objetividade e o controle científico. Ela geralmente é feita com questionários pré-determinados, mas os questionários é aquela assim, cite de 1 a 10 o quanto você gosta de doce. Então, escolha um doce que você gosta. Aí você vai ver lá para 10 pessoas, 5 escolheram brigadeiro, 2 quindim, 7. Porque eu sou de humanas, contar. Uma gosta de gelatina, a outra gosta de Maria Mole, só tem 9. E mais um outro doce que eu não lembro. Vai, XQ. Vai. Então, eu vou saber que, majoritariamente, nessa quantitativa, 5 pessoas gostam mais de brigadeiro. Então, essa é a quantitativa, quando eu consigo mensurar, através de respostas prontas, já o quanto que cada um deseja para algo. Elas não são opostas, essas pesquisas elas não são opostas, elas têm suas diferenças, mas elas não são opostas. Elas podem, inclusive, se complementar. A pesquisa científica ela objetiva construir conhecimento científico. Então, quando vocês realizarem o TCC de vocês, a ideia é que você pesquise de modo acadêmico, de modo científico,
aquilo que você vai escolher. E ela ainda é uma construção, tá? O método científico ele é feito por etapas. Então, a primeira coisa que você deve fazer é o decisório ou a identificação da temática, que é o momento, né? Então, nesse momento, a função é planejar a pesquisa. Então, se eu vou escolher falar sobre síndrome de Down, o que eu vou fazer? Eu vou precisar planejar essa pesquisa. Então, vou ler sobre a história da síndrome de Down, quais são os números de portadores no Brasil, como que se realiza a educação, qual a expectativa de vida. Isso tudo é um planejamento, né? Depois a gente vai para a parte operacional, que é a executação, é o executamento da execução, execução, essa é a palavra correta. Execução da pesquisa, coletar essas informações e estruturar a redação, ou seja, pôr em prática aquilo que nós havíamos listado antes, pôr em prática, tá? E depois o redacional e o comunicativo, né, que é apresentar os resultados da pesquisa, é fazer a redação para você comunicar o que foi que você entendeu fazendo aquelas pesquisas, né? Então, o projeto de pesquisa ele é um documento elaborado para nortear o trabalho de investigação. Ele é um planejamento que deve se apresentar de forma detalhada como o projeto será realizado. Então, ele é um esboço, ele é como se fosse um esqueleto de um trabalho que você vai dizer exatamente o que vai fazer em cada etapa. Né? As normas de apresentação, é muito importante vocês gravarem esses números é pela ABNT número 15.287 de 2005. A norma ABNT é uma leitura meio chatinha, mas nada mais é que como você deve realizar o trabalho. E os trabalhos acadêmicos de pesquisa devem seguir esta ABNT, 15.287. Vamos agora falar. A Vanessa perguntou: sempre tem 8 ou 9 pessoas assistindo a aula, teve algumas licenças? Algumas não estão assistindo online, mas eu vejo lá que tem, pela quantidade de views dos vídeos, tem uma quantidade considerável. Não é desistência, não. Às vezes a pessoa não quer assistir na hora, mas fica com falta. Hoje, excepcionalmente, ninguém vai ficar com falta porque eu que faltei ontem, né? Ontem eu não estava com internet. As etapas específicas do projeto de pesquisa, né? Primeiro, é o tema. Deixa eu ver aqui. Vanessa. Vanessa deve estar falando que do semestre passado tinha um monte de gente. Só que no semestre passado, a maior parte de vocês eram alunos 100% online. Então, eles tinham recebido como se fosse uma degustação para poder ver como é que seriam as aulas presenciais, se eles iriam gostar e se adaptar. Então, o que houve? Eles não migraram para o sistema 100%, eles não migraram para o sistema presencial. Eles continuaram para o sistema online. Tanto que o sistema online ele é até mais barato, porque não tem que me pagar. Não tem que me pagar para orientar, né, para explicar essas coisas. Então ele é meio que ele, o conteúdo e o tutor virtual. Aqui vocês me têm, tem o tutor virtual e tem o conteúdo. Tem esse adicional. Então foi isso. E além disso, nós tínhamos acho que umas 5 alunos de outros cursos, né, que era de geografia e letras, né? E esse pessoal, eles não têm como acompanhar mais porque eles não são de pedagogia, né? Então, eles são 100% online. Então, as etapas do processo, as etapas específicas. Todo projeto de pesquisa precisa ter essas etapas, obrigatoriamente. Primeira é o tema. Primeira etapa é o tema. O tema é qual assunto eu pretendo tratar. O tema, eu posso resumir isso em uma ou duas palavras. É o tema. Síndrome de Down. Pronto. Ou alunos de síndrome de Down de Osasco. Bom, o problema, que é a segunda etapa, é, é a pergunta que vai nortear é, o meu tema, né? Então, qual é a dificuldade teórica ou prática que eu pretendo solucionar?
Então, como eu falei do síndrome de Down, de Osasco, eu quero dizer qual a qualidade da aprendizagem dos alunos de síndrome de Down em Osasco. Então, esse é o problema. É uma pergunta. E essa pergunta é uma só, é uma pergunta só. Não precisa ter várias perguntas, não é isso, é só uma. Tá? Até porque eu trabalho, às vezes, até mesmo de um mestrado, doutorado, é uma pergunta só. É algo que você, o que vai mudar é o enfoque que você vai fazer. Né? A hipótese é que suposição eu pretendo explicar. Então, a hipótese na verdade, não é nenhuma pergunta, tá? A hipótese por exemplo, eu falei qual é a qualidade do ensino-aprendizagem, da aprendizagem dos alunos de síndrome de Down em Osasco. Então, eu quero provar que a Osasco tem uma excelente qualidade de ensino-aprendizagem dos alunos portadores de síndrome de Down. Então, essa é a minha hipótese. Eu tenho que provar essa hipótese, né? Aí nós temos o objetivo, né? O que eu pretendo alcançar com isso? Aí eu vou te explicar que, no caso do objetivo, eu quero mostrar que o sistema de educação de Osasco ele é muito bom para aceitar os alunos portadores de síndrome de Down, que tem uma boa pedagogia e tudo mais. A metodologia é como eu pretendo alcançar. Então, como é que eu vou fazer para que isso tudo aconteça? Eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, eu vou fazer um estudo de campo, eu vou até as escolas, eu vou aplicar testes, né? Aí vem uma outra etapa, que é o levantamento bibliográfico, que são quais os materiais que eu pretendo utilizar. O levantamento bibliográfico necessariamente não são só os livros. Isso pode incluir também filmes, documentários, entrevistas, jornais, revistas, artigos eletrônicos e, obviamente, livros também. Tá? O cronograma é em quanto tempo eu pretendo desenvolver essa pesquisa. Ela é importante até para que você não se perca nessa pesquisa. Então, você vai marcar. Geralmente, o TCC são 6 meses, é o tempo de você ler esses conteúdos, realizar suas pesquisas e fazer depois o processo depois esse estudo desses dados que você já possuiu. Então, é o tempo para você delimitar quando que você começa e quando você termina. E, por último, possíveis cursos. Se você vai ter cursos para a realização das pesquisas. Quais? No TCC, necessariamente você não utiliza isso, porque você não precisa gastar dinheiro para fazer pesquisa. Mas, quando você vai fazer um trabalho de pesquisa científica, que é muito grande, ela pode ser financiada, dependendo da sua finalidade. E é aí que entra os possíveis custos. E você vai detalhar tudo aquilo que você vai precisar gastar durante aquele período. Então, o que você vai dispor, o que você vai comprar, o que você vai o material que você vai usar é tudo, até energia elétrica, internet, o papel, a caneta, as viagens que você vai fazer, o combustível que você vai usar, o serviço de pressão que você vai. Entra tudo. São os gastos. Comprar livros, pagar assinaturas de streaming para poder ver filmes ou documentários e tudo mais. Só que viva essa etapa, né? Então, isso tudo compõe um projeto de pesquisa. Então, por quê? Porque ele é um documento no qual se expressa o que pretende com a pesquisa e como será realizada. Ela é a receita do bolo, né? Ela pode ser adotada tanto em pesquisa quantitativa quanto em pesquisa qualitativa. Tá? Mas o mais importante, ela deve ser organizada nessas etapas e seguir a normatização da ABNT, que é 15.287 de 2005. Esse é o mais importante, temos até que repetir. Então, olha só, a gente vai ver agora o levantamento bibliográfico, né? O levantamento bibliográfico é a seleção do material bibliográfico disponível, né? Então, é o que você vai precisar, vai vir a partir das primeiras pesquisas. A revisão bibliográfica é chamada de fase da leitura, porque você vai ler aquilo para poder revisionar o que você já sabe. Ele vai acabar incorporando novos conceitos
avivando outros, ou até mesmo desmistificando mais alguns, né? E ela traz a reunião de conhecimento sobre o assunto, né? Então, é tudo aquilo que vai falar sobre aquele tema, né? A pesquisa bibliográfica, ela visa responder um problema com a utilização de materiais bibliográficos, estudos e análises científicas. Geralmente o trabalho de curso, ele é uma pesquisa bibliográfica, porque você não precisa demandar, por exemplo, estudo de caso, nem nada. Você pode comprovar a partir de, de dados de outros autores, né? Então você pode ler alguns livros para fazer comparação, até mesmo um choque de ideia entre eles, né? Para poder chegar numa hipótese ou defender outra hipótese e tudo mais. Então, essa é a pesquisa bibliográfica. Então, o levantamento bibliográfico é fazer a listagem do que você vai ler. A revisão é a leitura daquilo que você vai ler. Né? Leitura, assistir as coisas. E a pesquisa vai responder a sua pergunta inicial, a sua hipótese. Né? Ela vai dar negativa ou positiva para a sua hipótese, vai responder o seu problema, que é aquela etapa que temos lá no projeto. Né? A A pesquisa bibliográfica ela utiliza fontes bibliográficas ou secundárias, pois os dados utilizados para sua realização já passaram por um tratamento científico, né? A pesquisa bibliográfica ela já é por natureza bibliográfica, porque alguém leu, escreveu para você ler. Então você já não é mais o detentor daquele conhecimento. Então por isso que é chamado de secundária, tá? Então, você pega um dado de alguém e vai construir. Então, quando você constrói aquele conhecimento do nada e vai fazer o relatório, você está fazendo uma fonte primária. Você é a fonte primária, tá? É o que eu estou escrevendo aqui. No caso da bibliográfica, você vai fazer um levantamento de fontes secundárias. Você vai pegar alguém que já leu, já escreveu, ou outras pessoas que reuniram aqueles dados, para poder você chegar num consenso, né? Porque os dados já foram utilizados para a realização, já passaram, né, por esse tratamento científico. Já a pesquisa documental, ela já tem caráter já primário, porque você vai pegar os documentos, por exemplo, um mapa, uma carta, ou até mesmo fotos, para poder fazer um relatório. Você vai criar algo novo através de uma análise, aí já é primário. Então, ela é realizada em documentos que contêm dados primários, ou seja, fontes primárias, ou seja, não passaram por nenhum tipo de tratamento científico. Você vai fazer esse tratamento científico dessa análise. Então, guardem isso. Quando você pega um livro para ler, para poder chegar ao conteúdo, você está usando fontes secundárias. Você pegou alguém que já fez esse tratamento. Quando você pega documentos para analisar, você está fazendo uma fonte primária. Você está pegando, está fazendo o primeiro levantamento, o primeiro tratamento científico. Tá? Ambas não devem se limitar a um estudo descritivo, mas devem alcançar em direção a uma perspectiva analítica. Né? Então, ou seja, você não tem que apenas descrever o que você está lendo, você tem que analisar, mesmo sendo secundária como primária. A primária é óbvio, você vai ter que analisar. Até porque se você só descrever não teve tratamento científico nenhum. Mas o tchan da coisa é que nos estudos de científicos, você faz análise. Então, por isso que não é um resumo de um livro. Você vai analisar um livro, vai analisar as ideias ali constantes. Por isso que eu falei da outra, que você pode pegar dois autores para comparar. Às vezes eles têm a mesma linha de pensamento, às vezes têm linhas diferentes que se chocam, né? Aí você pode pegar mais um outro autor para ver qual que vai validar um ou outro. Você pode ver que tem uma terceira linha. E assim vai. Então, isso tudo é feito através de análise. Nossa, então tal autor faz isso, tal autor faz aquilo e tudo mais. E isso tudo chama-se analítico. É uma perspectiva analítica do que você está lendo. Está analisando, você está criticando. E criticar não é falar mal. Criticar é colocar uma análise crítica àquilo que ele está falando. Se você pegar, por exemplo, um autor muito antigo de sociedade, e fizer uma comparação nos dias atuais,
não vai bater muito, vai ter algumas coisas, algumas estruturas, mas não vai bater. Por quê? Porque ele tem um outro visão de sistema social. E hoje nós temos um pouco mais avançado. Quer queira ou não, cada dia que passa, nós temos sistemas avançados de sociedade. Então, a pesquisa deve sempre utilizar de fontes bibliográficas, pois deve buscar opiniões de outros autores, especialmente vocês que irão fazer um TCC. Isso chama embasamento de ideias, vai dar base para aquilo que você está tentando defender. Contudo, a utilização de documentos primários pode fornecer dados importantes, ou seja, quando você for fazer esse tratamento de dados, se você falar, não, eu vi tal documento, é isso mesmo, analisei isso, você também está, de certo modo, tá validando, porque você pegou um documento para poder fazer o tratamento da informação. Então, ele não deixa de ser tão importante quanto a análise bibliográfica. É importante você ter um autor que embase aquilo que você está falando. Mas se você tiver um documento que não fez sofreu tratamento científico, que você analisou, entendeu aquilo e passou para o seu trabalho, ele também deve ser sim, levado em conta. Né? Então, na pesquisa bibliográfica e documental, elas se complementam. Você pode usar uma, ou só outra? Pode usar. Mas, por exemplo, no TCC, você vai ter que usar muito a bibliográfica, porque você precisa embasar aquilo que você está falando. Né? Já na fase do mestrado, no doutorado, aí sim não, você pode fazer totalmente documental, porque você precisa comprovar aquilo através da análise. Mas no caso da graduação, não. Na graduação você pode fazer, você tem que embasar, você tem que comprovar através das ideias já tratadas cientificamente. Nessa situação, poderá ser realizada apenas a pesquisa bibliográfica, porque as necessidades serão avaliadas do ponto de vista da comunidade. Né? Bom, a gente já falou do tema, né? Dos temas. Agora a gente tem os elementos nós temos elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Textuais é a pesquisa em si, da introdução até a referência, tá? Isso é o elemento textual. Só que a gente tem, se vocês pegarem um trabalho acadêmico, ele não começa simplesmente lá no trabalho na introdução. Ele tem algumas coisas que vão compondo, né? Então, são chamadas de elementos pré-textuais aqueles que antecedem o texto do trabalho, apresentando informações que ajudam na identificação, manuseio e utilização. Né? Então, a primeira coisa que tem no trabalho é a capa, que geralmente tem lá em cima o nome da universidade, né? É, no meio, em cima tem o seu nome, depois o nome do trabalho e depois a cidade e o ano. Né? Aí depois tem a folha de rosto, que vem logo imediatamente depois da capa, vai trazer essas mesmas informações, um adicional de uma informação bem ao redor, bem lado ao lado, embaixo do nome do trabalho, dizendo qual foi a necessidade de fazer aquele trabalho. Né? Pode ter assim, parte, trabalho, trabalho de conclusão do curso de pedagogia, blá blá blá, do ano tal, da faculdade tal. Né? Aí vai trazer o resumo. A introdução já é um resumo do trabalho. Só que o resumo é um resumo da introdução, um resumo do resumo. O resumo ele vai trazer em frases simples, no máximo de uma linha as frases, todas as ideias ali tratadas naquele trabalho. Embaixo do resumo, lá embaixo, bem no rodapé, a gente vai ter o que chamamos de palavras-chave. Que são as palavras que vão dizer o que significa aquele trabalho, né? Quais são os temas daquele trabalho. Depois nós temos a lista de ilustrações. Ele é como se fosse um índice das ilustrações que vão estar lá atrás no trabalho. Tá? Vai termos depois a lista de tabelas, que vai ter, se você for utilizar alguma tabela, ela vai estar também como se fosse um índice dessas tabelas lá atrás dos apêndices. E depois o sumário, que vai trazer o índice do seu trabalho propriamente dito. Então, são chamados esses de elementos pré-textuais. Os elementos textuais, eles já começam
eles têm a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do seu trabalho. Então, ele vai ter, como eu falei, a introdução, que é um resumo do seu trabalho, um resumo mais conciso, né, mais abrangente, a justificativa dele, o referencial teórico, ou seja, o relatório da sua pesquisa, a metodologia usada e o cronograma que você utilizou para fazer tudo aquilo. Então, a metodologia deve apresentar cada etapa da pesquisa, a abordagem, o tipo de pesquisa e as técnicas de coleta de dados. É a receita do bolo que você utilizou para realizar aquele trabalho. Tá? As instrumentos de coleta de dados, eles são os documentos, questionários, entrevistas, observações e outros documentos mais que você pode encontrar. Depois nós temos os elementos pós-textuais. Os elementos pós-textuais são os materiais complementares que têm por finalidade documentar ou melhor esclarecer o seu texto, o seu trabalho. Então, eles são compostos pelas referências, que é obrigatório, glossário, quando você utiliza muitos termos técnicos que não é de fácil entendimento, é necessário colocar o glossário do seu trabalho, os apêndices, que são as imagens, tabelas que ajudam a entender melhor o seu trabalho. Os anexos são documentos complementares que não dava para poder simplesmente recortar uma parte para deixar lá para o seu trabalho, precisava traz um complemento. E o índice, né? O índice, diferente do sumário, ele vai ser um índex, é o que você vai encontrar em ordem alfabética tudo aquilo que você está falando no seu trabalho. As citações, elas precisam estar na norma BNT 10.520. Tá? E definir os objetivos, né? O objetivo da pesquisa será levantar, junto à comunidade, informações que considerem uma necessidade atendida com esse recurso. Então, o objetivo do seu trabalho que a gente falou e tudo, mas não adentrou muito nesse conhecimento do que é. O objetivo é o que você precisa provar com o seu trabalho. Qual é a necessidade para a sociedade do seu trabalho, daquela sua pesquisa? Então, isso é o objetivo do seu trabalho. Você vai explicar isso, né? Para levantamento, você deve utilizar entrevistas realizadas com os líderes das equipes e um questionário com perguntas direcionadas a voluntários. As entrevistas, elas podem ser feitas, né, como aqui com os líderes de equipes, com pessoas que são representantes, por exemplo, eu falei do síndrome de Down. Vocês podem fazer a pesquisa com os professores que realizam o ensino desses alunos. São os líderes, né, dessas equipes, desses alunos, né? Já o questionário com perguntas direcionadas aos voluntários, por exemplo, pode ser ou até mesmo voltados para os próprios alunos ou até para os pais dos alunos, né? E isso tem que ser feito de modo voluntário. E às vezes você faz de modo anônimo, até para que não esteja identificação, para que isso não possa constranger a pessoa. Já a entrevista não. A entrevista você tem que nomear quem você entrevistou, tudo mais. Então, por isso que geralmente a gente faz com os líderes. Tá? Dúvidas de metodologia científica, a parte de projeto de pesquisa. Gente. Não? Não? Entre os mais pobres. Lucas, boa noite. Boa noite. Boa noite. Esse trabalho que você está falando, tudo isso é a base para a gente fazer futuramente o TCC. Não agora, né? Não agora. Mas, por exemplo, no PTG, que é o trabalho que vocês fazem semestralmente, você utiliza mais ou menos essa mesma base. Se vocês olharem lá, é igualzinha. Inclusive, até no trabalho de estágio de vocês vão usar mais ou menos os mesmos elementos. Ah, tá bom, entendi. Ok, obrigada. De nada. Então, por isso que vocês devem baixar o arquivo do livro, guardar com carinho, porque vocês vão utilizar mesmo. E quando eu falo para utilizar, vocês vão utilizar mesmo. E vocês não vão utilizar Eu não consegui até agora baixar nenhum arquivo do livro. Só a leitura que está no AVA é que eu conseguia baixar, e uma eu coloquei em PDF
e o outro eu tentei imprimir, que foi de educação inclusiva, mas eu comprei um, como é que chama? Para minha impressora, eu gastei um todo de uma vez, aí eu não quis mais imprimir e deixei em PDF. Gasta não. Tá aqui em leitura. Não, é leitura mesmo, que vai abrir esse arquivo aqui, ó. Guardem esse livrinho aqui. É que eu tenho ele, é que ficou com meu namorado, que ele tá fazendo um trabalho. Esse daí mesmo que eu fui imprimir, gastei um cartucho todo de uma vez. Paguei R$ 100 no cartucho na pandemia. Quando eu acabei de imprimir, acabou meu cartucho. Eu vou ver se lá no Polo tem, porque geralmente tinha bastante de metodologia científica. Se tiver, eu vejo para você. Ah, então é a leitura, porque eu não consigo entrar naqueles da biblioteca, nada. A única leitura não, que eu consigo fazer é essa. Esse aqui você tem que até guardar, porque você vai utilizar bastante. Ah, eu não salvei todos em PDF, só de educação inclusiva que eu imprimi, eu acho que o de Libras. Ah, então tá bom, mas é bom guardar, viu? Até porque ele então é bom salvar em PDF, então. Isso, porque se você tiver precisar, por exemplo, fazer uma pesquisa ou algo que você precisar, você já tem esse documento aqui, que é o livro, né? É que esse livro ele tinha antigamente, fisicamente, ele era dado, né? Só que a Anhanguera parou de distribuir livros tem uns 2 anos. É porque cada matéria tem uma leitura, então a gente tem que fazer essa leitura. Tem que fazer. Vocês vão ver que cada unidade, que dá mais ou menos umas 50 páginas, isso. É a unidade, é a aula. Ah, tá, ok, entendi. Vou tentar salvar agora em PDF. Obrigada. De nada, mas salva mesmo, porque não só ele, todos os outros que você pode utilizar. E se você achar uns por lá e quiser doar para nós aceitamos. Aí faz sorteio. Eu vou ver se tem, porque tinha bastante, né? Mas no ano passado eu lembro que eu distribuí. Mas se tiver mais algum, eu vejo lá quando voltar às aulas, né? Claro. Tá, quando voltar às aulas, se tiver um número reduzido, eu faço um sorteio. Se não, eu dou para cada uma de vocês. Mas eu tinha esse livrinho pequenininho que está com meu namorado. Ele é pequenininho, desse tamanho, até. Só é grosso, mas é desse tamanho. Mas ele é o livro impresso. Mas não gasta, não. Não gasta, imprime, não. Não, eu parei. Só fui uma vez. Dinheiro. Parei só uma vez. Obrigada. De nada, Adriana. Então tá ótimo, gente. Já que ninguém tem dúvidas, que bom. Tá? Mas eu recomendo mesmo baixar esse livro. Esse livro aí eu recomendo você baixar e guardar, porque ele vai trazer informações muito importantes que vocês poderão utilizar ao longo dos semestres. Né? Como eu falei, o PTG, se vocês olharem o modelo, é quase igual ao trabalho de conclusão de curso. Quando vocês forem fazer o estágio no ano que vem, ele vai ter também o mesmíssimo formato, quase igual ao trabalho de estágio. Né? Vai ter uma capa, contracapa, vai ter sumário. Então, é mais ou menos no mesmo esquema, né? Então, por isso que é bom vocês terem até mesmo como um referencial para que vocês possam utilizar nos próximos anos. Tá bom? Gente, de novo eu peço desculpas por ontem, né? Algum desavisado cortou meu fio lá na caixa, mas felizmente estou com a internet de novo. A net veio hoje de manhã cedo. E até semana que vem, tá bom? Um bom descanso para vocês. Depois eu vou postar esse vídeo lá, subo lá na internet, ponho no YouTube e coloco para vocês o endereço lá no grupo de vocês. Tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação.